Até onde podemos distanciar a fantasia da realidade? Até onde a vida realmente imita a arte? Ou é a arte que imita a vida? Você está em casos policiais e outros crimes. Sempre que ouvimos falar em psicopatas, assassinos em séries ou em crimes com requinte de crueldade, chegamos no nosso íntimo a questionar se tais fatos são reais, simplesmente por englobarem requintes dignos de uma fantasia macabra. Tanto a literatura quanto o cinema contribuíram de forma dúbia para isso. Por um lado, nos faz acreditar que é uma fantasia. Por outro lado, nos imputa medo só de imaginarmos que alguém assim pode estar ao nosso lado, em nossa casa ou até mesmo em nossa cama. Hoje falaremos sobre o caso do assassino de Green River. O que o assassino de Green River, ou Green River Killer, Ted Bundy e Hannibal Lecter têm em comum? Vamos descobrir o que conecta esses assassinos reais ao personagem criado por Thomas Harris. Para capturar um serial killer, às vezes é preciso entrar na mente de um deles. Foi esta a abordagem do FBI em O Silêncio dos Inocentes, quando a agente Clarice Starling é enviada para conversar com o já detido assassino em série canibal Hannibal Lecter. Apesar desta dinâmica pertencer à obra fictícia de Thomas Harris, algo muito parecido ocorreu na década de 1980, quando a investigação do assassino de Green River contou com os insights de outro serial killer, Ted Bundy. De Ted Bundy ao assassino de Green River. Durante os anos 1970 e 1980, o FBI se empenhou em traçar os perfis de assassinos que cometiam múltiplos crimes, batizados de serial killers, em português, assassinos em série. Não coincidentemente, essas décadas foram palco de diversos criminosos desta natureza. Tivemos Zodíaco, John Wayne Gacy, conhecido como Killer Crown, Ted Bundy, Dennis Rader, o emblemático BTK, Richard Ramirez, o Night Stalker, Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee e, claro, o Green River Killer. Bundy era um serial killer que sequestrou, estuprou e assassinou diversas mulheres jovens e até uma criança durante os anos 1970 e possivelmente até antes disso. Após ter negado tais crimes por décadas, ele confessou 30 homicídios cometidos em 7 estados diferentes entre 1974 e 1978. Considerado bonito e carismático, o assassino se aproveitava destas características para conquistar a confiança de suas vítimas e cometer seus crimes. Ele tentou fazer o mesmo com as autoridades e a opinião pública ao longo de sua prisão, julgamento e condenação, chegando a acumular cartas de admiradoras por todo o país. A vaidade era, sem dúvidas, uma das características mais acentuadas em Ted Bundy, o que o levou a tentar fazer sua própria defesa no tribunal. Com um prazer considerável em ser bajulado e levado a sério, ele próprio tomou a iniciativa de querer contribuir com a investigação de outro caso, mesmo depois de sua condenação pelos homicídios. Qual caso que ele quis contribuir? O caso do assassino de Green River.
Quem é o assassino de Green River, ou Green River Killer? Nascido em Salt Lake City, Gary Ridgway teve uma vida problemática desde cedo. Sua mãe foi descrita como dominadora e, quando criança, apresentou inúmeras e violentas brigas entre seus pais. Ridgway tinha dificuldades para ler na escola e teve problemas de incontinência urinária noturna até os 13 anos de idade, situações que alimentaram ainda mais os problemas de relacionamento com sua mãe. Formado no ensino médio com 20 anos de idade, Gary Ridgway logo se casou com sua namorada de colégio e foi servir o exército no conflito com o Vietnã. Desde esta época, ele mantinha relações sexuais com prostitutas sem qualquer forma de proteção e contraiu doenças sexualmente transmissíveis, o que o deixou com muita raiva. Seus familiares e amigos o descreviam como uma pessoa amigável, porém estranha. Seus 2 primeiros casamentos acabaram em divórcio por causa da infidelidade mútua, tanto dele quanto da esposa. Sua segunda esposa, Marcia Winslow, alegou que ele a teria estrangulado em uma ocasião. Foi durante o casamento com Marcia que Ridgway se tornou religioso. Ele promovia sua religião de porta em porta. Tinha o costume de ler a Bíblia em voz alta em casa e no trabalho, ocasiões que às vezes o levavam às lágrimas. Apesar de suas crenças, ele nunca deixou de solicitar os serviços de prostitutas. As mulheres que conviveram com Gary Ridgway dizem que ele tinha um insaciável apetite sexual. Suas 3 esposas e várias namoradas afirmaram que ele exigia ter relações várias vezes ao dia, inclusive em locais públicos e em áreas de mata. O próprio assassino disse ter uma fixação com profissionais do sexo, com quem ele tinha uma relação de amor e ódio. Apesar disso, ele frequentemente se queixava da presença delas nas vizinhanças. Acredita-se que entre os anos 1980 e 1990, Ridgway tenha assassinado pelo menos 71 mulheres e adolescentes próximo às cidades de Seattle e Tacoma. De acordo com o próprio, ele teria matado tantas que teria perdido as contas. A maioria das vítimas era de profissionais do sexo ou mulheres fugindo de casa, que ele abordava enquanto dirigia. Em alguns casos, o assassino mostrou às mulheres uma foto de seu filho para conquistar a confiança delas. Elas concordavam em ter relação com ele e, durante o ato, ele as estrangulava. A maioria das vítimas foram assassinadas na casa dele, no carro dele ou em um local escondido, como em uma floresta. A maioria dos corpos foi deixada em áreas de mata próximas a Green River, o que resultou no apelido do assassino. Por vezes, Gary Ridgway retornava aos locais onde deixava os corpos e os violava novamente. Mais tarde, após sua captura, ele afirmou que não sentia prazer extra com a necrofilia, mas que isso evitava que ele precisasse matar mais pessoas e, consequentemente, diminuiria sua exposição para ser pego. No começo da década de 1980, o xerife de King County formou a força-tarefa para capturar o Green River Killer, o assassino de Green River. Além da participação de Tom Jensen, a equipe contava com a ajuda de Hope Keppel e Dave Richard, que periodicamente entrevistaram outro serial killer da região, Ted Bundy. Nas conversas, Bundy oferecia insights sobre a mente, as motivações e o comportamento do assassino que estava sendo investigado. Quem também participou da operação foi John Douglas, um agente do FBI que desvendou
o perfil do suspeito. Douglas serviu de inspiração para o agente Holden Ford, interpretado por Jonathan Groff na série de TV Mindhunter. Diversas vezes a polícia chegou perto de capturar Ridley e de associá-lo às mortes do assassino de Green River. Em 1982, ele foi preso por solicitar serviços de prostituição. Em 1983, ele se tornou um suspeito do caso, mas em 1984 passou no teste do detector de mentiras, do polígrafo. Em 1987, a polícia coletou amostras de DNA dele através da saliva e de fios de cabelo. Em 1988, ele se casou pela terceira vez. Judith Malson, a nova esposa, explicou aos policiais que Gary saía bem cedo de manhã para fazer hora extra no trabalho. Provavelmente, a maior parte dos assassinatos foi cometida nestas saídas. Segundo o serial killer, o seu ritmo de matança diminuiu consideravelmente após este casamento. De suas 49 vítimas conhecidas, apenas 3 foram assassinadas após ele ter conhecido Malson. As amostras de DNA coletadas em 1987 foram mais tarde submetidas à análise e forneceram evidências para o mandato de prisão de Gary Ridley. No dia 30 de novembro de 2001, ele estava trabalhando quando a polícia chegou para prendê-lo, cerca de 20 anos após ele ter sido considerado suspeito pelos assassinatos. 2 anos depois, em 2003, ele se declarou culpado de 48 acusações de homicídio. A declaração foi parte de uma negociação que lhe pouparia da execução se, em troca, ele cooperasse em localizar os restos mortais das vítimas e fornecesse mais detalhes sobre as mortes. Em dezembro daquele ano, foi condenado a 48 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional, que seriam cumpridas consecutivamente. Além disso, o juiz acrescentou 10 anos de sentença por tentativa de adulterar evidências a cada uma das 48 condenações, totalizando 480 anos a mais nas prisões perpétuas de Ridley. O assassino de Green River confessou o maior número de assassinatos do que qualquer outro serial killer nos Estados Unidos até aquele momento. Apesar das 48 condenações, o assassino alega ter matado 71 pessoas. Hoje ele cumpre suas consecutivas penas de prisão perpétua em uma penitenciária do estado de Washington. Como foi a colaboração de Bundy com as investigações? Entre os anos de 1982 e 1984, um crescente número de homicídios de mulheres, a maioria delas prostitutas ou jovens fugindo de casa, provocou uma investigação pelos crimes cometidos na região de Green River. Querem nos calar. Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos. Só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Um rio localizado no estado de Washington. Um fato que chama a atenção é que alguns anos atrás, quem cometeu assassinatos naquele estado foi o próprio Bundy, deixando corpos de vítimas na região de Green River. Quando a força-tarefa do Green River Killer foi formada, os policiais contaram com a ajuda do detetive Robert Keppel. O investigador começou sua carreira justamente com o caso de Ted Bundy. Naquela época, a partir de uma pista que continha apenas o apelido Ted, ele conseguiu reduzir a lista de suspeitos a apenas 25 nomes, incluindo o de Bundy, o que eventualmente contribuiu para sua prisão. Em 1984,
quando já estava participando das investigações sobre o assassino de Green River, ou Green River Killer, ele começou a receber cartas de Ted Bundy, que queria contribuir com a investigação. Isso fez com que Capel o encontrasse para entrevistas presenciais. Bundy ofereceu sua opinião sobre a psicologia, as motivações e o comportamento do assassino. Ele sugeriu que o assassino estava revisitando os locais onde deixava os corpos para violar as vítimas, o que mais tarde se confirmou. O assassino também recomendou que, se a polícia encontrasse uma cova recente, deveria ficar de tocaia e esperar que o assassino retornasse. Apesar de Ted Bundy ter acertado em muitos aspectos, foram necessários outros 17 anos até que Gary Ridley fosse pego e condenado pelos crimes de Green River. As conversas com Capel, no entanto, serviram para que Bundy confessasse alguns de seus crimes que não haviam sido identificados dias antes de sua execução, em janeiro de 1989. A participação de Bundy na investigação do assassino de Green River é tema do livro de Robert Capel, The Riverman, Ted Bundy, que foi adaptado para o filme The Riverman em 2004. A contribuição de Ted Bundy pode não ter sido tão útil como a de Hannibal Lecter na captura de Buffalo Bill em Silêncio dos Inocentes. Porém, seus insights na investigação corroboraram com a definição dos perfis psicológicos dos criminosos, mostrando que há sim muitas semelhanças na forma com que o serial killer pensa e age um do outro. Depois do nosso acerto de contas com alguns comentários nos vídeos anteriores a este aqui, irei analisar esse crime. Silvia Silveira comentou o seguinte: gosto muito da sua narração, sei que o quadro deve ter sido planejado para ter uma história da atualidade no final, mas eu penso que didaticamente ficaria melhor somente o caso anunciado na legenda. Tipo, embora parecidos, mas cada caso é um caso. Ela comentou isso no vídeo Ângela Diniz, e você está certo, tanto que os vídeos mais recentes essa alteração foi feita, né? Espero que você continue curtindo e seguindo o canal. Vamos para o próximo comentário. Maria Cavalaro: que horror, um golpista sustentado por mulher, youtuber machista, e me xingou. Ela fez isso no vídeo Ângela Diniz. Eu não sou machista. Nada justifica o que foi feito com Ângela Diniz, mas nem por isso nós podemos dizer que ela era uma santa. Haja vista o caseiro que foi covardemente assassinado, né? Eu não sou machista, eu sou justo. Vanusa Brito: quanta enrolação para contar um caso. Tive que adiantar várias partes. Af. Ela falou isso sobre o caso da Mônica Granoso. Tem vídeo no TikTok com outras pessoas. Corre para lá, aqui é diferente. Ana Roberta Almeida: incrível narrativa, a pesquisa, a sensibilidade ao apresentar o assunto. Falou isso no vídeo da Mônica Granoso. Obrigado, querida. Dá trabalho, mas o compromisso com a verdade é o principal. Analisando o caso. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. O assassino de Green River, como Ted Bundy e muitos outros, os quais temos conhecimento, só revela que pessoas assim estão à nossa volta e sequer suspeitamos quem seja. O que difere dos Estados Unidos do Brasil,
Não é que lá existem mais assassinos em série. Aqui, nós já tivemos alguns nossos revelados na mídia. Lógico que comparando são muito poucos. Mas, como eu disse, não é que lá existam mais, mas simplesmente lá se investiga mais. Infelizmente no Brasil, menos de 45% dos homicídios são solucionados e 7 em cada 10 não são punidos. Muito diferente da Europa, por exemplo, onde mais de 93% dos homicídios são solucionados. Certamente, sem dúvida nenhuma, pode acreditar que aqui os nossos assassinos em série ainda não foram descobertos, simplesmente por uma questão de matemática. Então, tome cuidado, muito cuidado, pois alguns desses assassinos impunes podem estar do seu lado. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime. LCR Imagem